Pessoal, a gente vai falar agora sobre questões de servidores públicos, ok? A gente vai ver que é bem tranquilo agora, porque a gente já viu muito do servidor público que está aplicado na 8112, então vai ficar uma trilha aí a ser percorrida muito tranquila. Semana 8, dia 1º. Primeira questão, situação hipotética. Após ter sido aposentado da carreira de bombeiro militar, então foi aposentado, Marcos prestou concurso público e foi aprovado para o exercício do magistério em uma universidade pública. Depois de ter alcançado a idade mínima e cumprido o tempo de contribuição exigido, ele decidiu requerer uma segunda aposentadoria pelo exercício do cargo de professor. Assertiva. Marcos não poderá acumular proventos das duas aposentadorias, pois é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Veja que a questão ela não trouxe se Marcos poderia acumular o cargo de bombeiro com o cargo de magistério. Percebeu? Ela está afirmando que Marcos não poderá acumular proventos das duas aposentadorias. Agora vem o porquê. Pois é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria? É vedado? Não é vedado. Apesar de que o caso concreto não seria possível, ok? Mas a questão nem chegou nesse ponto aí. Então, o examinador foi bonzinho aí. Por quê? Olha só. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes dos artigos 40 ou 42 ou 142. Então, aí está o caso de quem? Dos militares, bombeiros e forças armadas. Então é vedada a percepção deles com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então veja, o que é vedado na atividade é vedado na inatividade. Então eu não poderia simultaneamente ter um provento com remuneração de cargo. Então ele não poderia ser um bombeiro aposentado e acumular um cargo aí de professor, ok? Então essa é a situação. Quais são os casos ressalvados aí? Os que estão aí embaixo aí, os ressalvados acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os comissionados, ok? Então aqui somente dois os ressalvados cargos acumuláveis na forma dessa Constituição são dois cargos de professores, cargo professor e um técnico ou científico, e dois privativos de profissionais de saúde. Mas a questão ela não entrou nesse ponto. Ela simplesmente falou que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Então, aqui tem um proventos, e quando tem a ressalva, ou melhor, aqui embaixo, vamos pegar aqui, ó, dois cargos de professores. Então eu posso ter o que? Dois proventos depois das aposentadorias, porque são possíveis acumular na atividade, pode acumular na inatividade. Posso ser professor com cargo de técnico também. Posso me aposentar nos dois? Também posso, ok? Então, essa é a afirmação que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria não condiz com a realidade. E veja, então, notou que ele não questionou que o tal do Marcos ele
ele era do bombeiro e como professor ele não questionou essa situação aí. Simplesmente ele falou que era vedada a percepção simultânea de proventos, no modo geral. Então não é verdade. Questão 2. É inconstitucional a supressão do auxílio alimentação em decorrência da aposentadoria de servidor. Ou seja, o servidor aposentou, ele continua recebendo auxílio alimentação? Resposta: não, ele não continua. Então é constitucional sim a supressão. Veja, o STF tem entendido que o direito do vale alimentação ou auxílio alimentação não se estende aos inativos, por força do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata em verdade de uma verba indenizatória destinada a cobrir custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria, ok? Então, a questão está errada, porque é sim possível a supressão. 3. Professor da Universidade Federal do Pará que pretender aposentar poderá reduzir para 55 anos a idade mínima e 30 anos o seu tempo de contribuição, se comprovar tempo de serviço exclusivo na função de magistério no ensino superior. Então o que ele está dizendo aqui? Que eu posso reduzir a idade para 55 e para 30 anos o tempo de contribuição, se for comprovado o serviço exclusivo de função de magistério no ensino superior. O que está errado aqui? Não é magistério no ensino superior, somente para magistério. Para qual? Para a educação infantil e o ensino fundamental e médio. Então, somente para esses casos. Veja que diz o artigo 40, que a regra são 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Podendo sendo reduzidos, serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente o tempo efetivo no exercício das funções de magistério, mas na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Então, para o ensino superior não pode, ok? O servidor público da administração direta que for investido no mandato de vereador deverá optar entre a remuneração da vereança e a de seu cargo público. Deverá optar? Não. Pode acumular. Então a regra é o que? A regra é: se houver compatibilidade de horário ele vai acontecer o que? Então ele pode acumular aí as remunerações, ou seja, as vantagens do cargo mais o subsídio de vereador. Não tem compatibilidade, aí ele vai optar entre as remunerações. Então perceba que o que está errado aqui é o que deverá optar. Não. Primeiro vai se verificar se tem compatibilidade de horário. Se tem compatibilidade de horário, pode acumular. Não tem compatibilidade de horário, agora ele vai optar entre as duas. Então deverá, está errado, que é obrigatório. As regras do regime geral da Previdência Social relativa à aposentadoria especial não são aplicáveis ao servidor público enquanto não houver lei complementar específica que assim o determine.
Então, regras do regime geral para aposentadoria especial. Por exemplo, aí a aposentadoria cujas condições especiais prejudicam a saúde ou a integridade física, e trabalha no raio-x, por exemplo. Então, enquanto não sair essa lei complementar específica, as regras gerais aí da Previdência Social relativas à aposentadoria especial não são aplicáveis ao servidor público. Resposta: errado, porque são aplicáveis ao servidor público enquanto não houver aí a lei complementar no que couber. Súmula vinculante 33 vai falar o quê? Aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º. Veja que aqui ele está falando sobre o que? Que vai no que couber ser aplicado ao regime próprio da Previdência Social, as regras do regime geral da Previdência Social. Por que isso aqui? Isso aqui é o caso da situação em que não, olha só, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais e prejudiquem a saúde e a integridade física. Então é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Essa é a regra. A exceção ela vai estar definida em lei complementar. Que eu tô querendo? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando aqui que aqui é um caso aqui de um mandado de injunção, que o STF veio com o que? Veio com a característica aí concretista, dizendo, olha, ao servidor público no que couber, as regras vão ser aplicadas, as regras geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4, inciso 3 da Constituição Federal, até a lei complementar específica, até a edição dessa lei. Ou seja, não foi prevista ainda a lei não existe, então mandado de injunção concretista diz que vai ser aplicado aí as regras do regime geral da Previdência Social. Questão interessante aí com relação ao mandado de injunção, ok? Então não são aplicáveis sim, enquanto não houver lei complementar vai ser utilizado aqui o regime geral da Previdência Social, ok? Questão 6ª. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Veja que essa questão é recorrente em prova. E artigo 41 da Constituição Federal vai dizer que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Já essa aqui foi uma emenda constitucional 19, certo? De 98, esse artigo 41. Emenda constitucional 19, 98. Que foi lá com o PEDRAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que trouxe aí a chamada reforma administrativa. Quando ele trouxe então a reforma administrativa, ele alterou aqui para 3 anos para trazer a estabilidade. E não foi alterado aqui o artigo 21 da 8.112, que não é aplicável. Na 8.112 diz que o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos desse efetivo exercício.
Isso aqui então está desatualizado, não pode cair em prova. São 3 anos. Pode o examinador, não vi questão assim, mas pode o examinador colocar segundo a 8.112, são 2 anos, são necessários para adquirir a estabilidade 2 anos de efetivo exercício. Segundo 8.112 está certo, mas não se aplica, ok? Questão 7ª. Caso preencha os requisitos de idade e contribuição, o indivíduo que trabalhe por vários anos em um determinado tribunal regional eleitoral, ocupando exclusivamente cargo em comissão, terá direito à aposentadoria estatutária se decidir aposentar-se voluntariamente. Errado. Se é só cargo em comissão, a Constituição Federal vai dizer que vai aplicar-se qual regime? Regime Geral da Previdência Social e não regime próprio. Artigo 40, parágrafo 13º. Ao servidor ocupante exclusivamente cargo em comissão declarada de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social, ok? Então, a questão está incorreta. Questão 8ª. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em livre nomeação e exoneração está ligado ao regime geral de previdência social. Ponto. Certo ou errado? A gente acabou de ver que está certo. Mas ao servidor que ocupa cargo comissionado e cargo público efetivo da administração pública estadual simultaneamente, então ele ocupa o cargo efetivo e o cargo comissionado, aplica-se o regime próprio do ente público a que está vinculado. Então, vamos supor, você é servidor estadual, então tem o cargo efetivo aí de 10.000, mais cargo comissionado de 5.000. Sua remuneração total aí tá dando quanto? 15.000. Aqui, cargo efetivo, regime próprio da Previdência Social. E aqui? Aqui nada, ok? Então você já é vinculado ao regime próprio, você não vai ser vinculado ao regime geral da Previdência Social, ok? Então você vai exemplo, você vai pagar aqui 11%, então vai pagar aí R$1.100 mais ou menos de para fazer face aí ao regime próprio da Previdência Social, certo? Então você vai pagar aí R$1.100. Só que os 5.000, você vai pagar alguma coisa? Resposta: não. Não vai ser descontado o regime geral, porque você não faz jus, ok? Então a questão está certa, porque ele está dizendo que aplica seu regime próprio do ente aqui está vinculado e não o regime geral. Questão 9ª. Conforme a Constituição Federal, é facultado aos entes federativos estabelecer o regime de previdência complementar aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. Certo ou errado? Certo. O qual somente poderá ser aplicado aos referidos servidores que, tendo ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição de tal regime, optem expressa e previamente por dele participar. O que ele está dizendo aqui? Uma lei complementar que vai tratar aí sobre o regime de previdência aí. Vai ser o que? Regime de previdência complementar. Vamos supor que ela entrou em vigor em 2018. O pessoal que entrou antes dela aqui
vai ter a opção de optar. Aqui depois dela, sem opção de optar, então vai ser o que? Estará abrangido por ela. Então, no caso da administração pública federal, já existe a lei complementar e quem entra agora vai ter que entrar nos moldes dessa previdência complementar, certo? E quem entrou antes de 2013 aí, ele é facultado optar por dela participar aí dessa lei complementar, ok? Então está dizendo aqui, ó, somente mediante sua prévia e expressa opção poderá ser aplicado ao servidor que estiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Questão última da bateria aí. Os requisitos de idade para o tempo de contribuição para aposentadoria voluntária de professor de universidade federal que nunca exerceu qualquer outra atividade laboral deve ser reduzido em 5 anos? Não. Essa regra só vai valer para quem? Educação infantil e ensino fundamental e médio. Então não caia nesse conto do vigário aí. Então a questão está incorreta, questão errada. Então aí terminamos a nossa primeira bateria. Vamos para a próxima.